aí, estagiários! Hoje nós vamos terminar os nossos estudos sobre as sociedades não personificadas, vendo a sociedade em conta de participação. Esse vai ser o primeiro tipo societário que a gente vai estudar aqui no canal. Então vamos lá! Então, estagiário, a primeira coisa que você precisa saber sobre as sociedades em conta de participação é igual àquilo que a gente já estudou nas sociedades em comum. Ela não tem personalidade jurídica, então já deixe isso anotado aí no seu caderno, porque é muito importante. As sociedades em conta de participação estão disciplinadas entre os artigos 991 e 996 do Código Civil, totalizando 6 artigos aí. E como são apenas 6 artigos, é muito pouco para um tipo societário inteiro, a gente vai aplicar subsidiariamente as normas das sociedades simples. E o que é que isso significa, estagiário? Muito simples. Se acontecer alguma das coisas que não está prevista nos artigos das sociedades em conta de participação lá no Código Civil, a gente vai aplicar toda a espécie normativa das sociedades simples naquilo que for compatível com as sociedades em conta de participação. A sociedade em conta de participação é um tipo societário onde vão existir dois tipos diferentes de sócios: o sócio ostensivo e o sócio participante, que também vai poder ser conhecido como sócio oculto. O sócio ostensivo é aquele que aparece na relação com terceiros, ou seja, ele participa ativamente daquela sociedade. Por isso, a responsabilidade do sócio ostensivo é ilimitada. Já o sócio oculto é aquele que não aparece na sociedade, ou seja, a participação dele vai ser apenas para a contribuição que ele dá para o capital social. Então, esse tipo de sócio, como ele não está à frente dos negócios da sociedade, vai ter a sua responsabilidade limitada. Então, a principal diferença entre o sócio ostensivo e o sócio oculto é muito simples, estagiário. Está na participação desse sócio na sociedade. Enquanto o sócio ostensivo, então, ele participa ativamente daquela sociedade, o sócio oculto ele não vai participar ativamente, ele vai ter uma participação passiva naquela sociedade. Mas e se o sócio oculto quiser dar uma de intrometido e participar das negociações com terceiros, estagiário? Nesse caso, ele vai estar assumindo uma postura ativa à frente dessa sociedade, estagiário. E esse tipo de postura não é próprio desse tipo de sócio. Portanto, se ele fizer isso, ele vai começar a responder solidariamente ao sócio ostensivo só para aquele tipo de obrigação que ele contraiu. Portanto, a responsabilidade dele, nesse caso, vai passar a ser ilimitada. Que as sociedades em conta de participação não têm personalidade jurídica, a gente já sabe. Mas será que existe algum tipo de contrato entre os sócios, estagiários? E a resposta é sim. As sociedades em conta de participação dependem sim de um contrato entre os sócios. Só que isso não vai exigir muitas formalidades, estagiário. Esse contrato pode ser até mesmo um contrato verbal. Mas caso ele seja um contrato escrito, será que ele precisa ser registrado? E eu te respondo, estagiário. Via de regra, o contrato da sociedade em conta de participação, ele não precisa ser registrado. Mas isso pode ser feito por causa dos sócios quererem dar aí uma segurança jurídica maior a esse vínculo, não tem problema nenhum. Esse contrato vai poder sim ser registrado. Mas aí você me pergunta: tá bom, Nilo, então eu pego o contrato, vou lá na junta comercial e registro, tá tudo certo? Vá com calma que não foi isso que eu disse, estagiário. O órgão competente para você registrar as sociedades em conta de participação nunca vai ser a junta comercial. Vai ser sempre o cartório de títulos e documentos. Mas e agora que chega uma parte complicada, estagiário? E aí o professor vai querer te confundir e para te salvar dessa a gente vai ligar o alerta pegadinha e vamos lá. A gente já aprendeu aqui no canal que o registro empresarial ele faz nascer a pessoa jurídica da sociedade. Mas como a gente está vendo aqui agora, a sociedade em conta de participação ela é um tipo societário despersonificado, ou seja, ela não tem personalidade jurídica. Mas como a gente acabou de ver, ela pode ser registrada no cartório de títulos e documentos, estagiário. Mas aí você pode se confundir com isso e pensar o seguinte: beleza, peguei, registrei ela no cartório de títulos e documentos, ok, então, agora tem personalidade jurídica, né? E aí que o professor te pega na pegadinha, estagiário. Então deixa anotado aí no seu caderno, faz um asterisco, um hífen, uma bolinha, o que você quiser. Só não vai me errar essa questão, pelo amor de Deus, né? Nesse caso, se você registrou a sociedade em conta de participação no cartório de títulos de documentos ou em qualquer outro tipo de cartório, isso nunca vai conferir a esse tipo societário personalidade jurídica. Então coloque isso daí para você não cair mais nessa pegadinha.
Então, estagiário, é importante você saber que na maioria dos casos das sociedades em conta de participação, os sócios vão ser empresários. Ou seja, o que acontece na prática é muito simples, estagiário. Na maioria das vezes, são outras sociedades, ou erelis, ou empresário individual, que se unem, formam um contrato social aí e criam então uma sociedade em conta de participação. E como qualquer outro empresário, eles estão sim sujeitos à falência. Mas o que vai acontecer se um dos sócios da sociedade em conta de participação vier a falir? No caso de falência do sócio ostensivo, a sociedade em conta de participação vai ser dissolvida, a conta liquidada e o saldo dessa conta será convertido em crédito quirografário, que é uma espécie de crédito que existe no processo de falência. Já no caso de falência do sócio oculto, vai ser um pouquinho diferente, estagiário. Nesse caso, vão ser aplicadas as regras do procedimento de falência, só que na parte que regula os contratos bilaterais do falido. E quem chegou até essa parte do vídeo aqui são os fortes, e por isso então eu vou te dar 3 informações essenciais sobre a sociedade em conta de participação para a hora da sua prova, estagiário. Informação número 1 é relacionada à composição da sociedade em conta de participação. Para a entrada de novos sócios, se o caso do sócio extensivo ele quiser trazer outros sócios para dentro dessa sociedade, ele vai precisar da anuência, da concordância de todos os demais sócios para que isso seja válido. Informação número 2 é sobre o patrimônio da sociedade em conta de participação, estagiário. Aqui, a ideia é a mesma daquela que a gente já estudou nas sociedades em comum. Como esse tipo societário ele não tem responsabilidade jurídica, ele não pode ter bens registrados em seu nome. E por isso, então, a gente vai aplicar aquela mesma ideia, que é a ideia do patrimônio de afetação. E o que é esse tal desse patrimônio de afetação aí, estagiário? Muito simples, são aqueles bens que têm relação com a atividade empresária. Portanto, no caso de dívidas, você vai executar primeiro esses bens que têm relação com as atividades da sociedade em conta de participação, para depois você começar a executar o patrimônio pessoal do sócio extensivo. Informação número 3, para a gente fechar, como é que a gente pode fazer prova da sociedade em conta de participação? Muito simples e de acordo com o artigo 992 lá do Código Civil, a sociedade em conta de participação ela pode ser provada por qualquer meio de prova, ou seja, muito simples de provar esse tipo societário. Então por hoje é isso, estagiário. Se você gostou do vídeo, você pode deixar o seu joinha aqui embaixo, que isso me ajuda demais a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se ficou alguma dúvida, você pode falar comigo lá no nosso Instagram, que eu estou deixando aqui na tela. Então é isso, estagiário. Um abraço e até a próxima!